Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de bênçãos, mais um dia de alegria, de motivação, de produtividade. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho, o ano é 2023. São exatamente 5 horas e 29 minutos desta terça-feira. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam um ótimo dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. E vamos prosperar no dia de hoje. E como podemos prosperar, mudar nossa vida, ter vida plena, alegre, feliz e muito rica? Somente com a palavra, somente com os princípios de Deus. Somente assim podemos ter vida plena. Então já vamos começar o nosso dia lendo mais um capítulo da palavra de Deus, mais um capítulo da Bíblia. E hoje vamos ler o capítulo 10 do livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, o livro da riqueza e prosperidade. Este livro foi escrito pelo rei Salomão já na sua velhice, já no final dos seus dias, e traz, como sempre, muita sabedoria, muita riqueza, entendimento de vida, entendimento para a vida plena. Então hoje vamos ler o capítulo 10, ler e comentar o capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Mas antes de começar aqui o nosso trabalho, a nossa leitura, já vai deixando aí o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Nosso objetivo aqui é sempre pela manhã, todos os dias pela manhã, levar uma palavra de motivação, de fé, de riqueza, de prosperidade para a vida de todos vocês. Então, já vai deixando aí seu like, não deixe para depois, vai que você se esquece. Então já deixe o seu like aí, dá aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Então já vamos pegando aqui a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, a Bíblia Sagrada. E vamos então abrir aqui no capítulo 10 do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, para quem não sabe, é um livro até que curto, ele tem apenas 12 capítulos, mas traz uma grande lição de sabedoria, uma grande lição de vida. Se você tiver a oportunidade de ler pelo menos uma vez na sua vida, você vai perceber o quanto de entendimento e conhecimento você pode ter lendo um livro até que pequeno, com 12 capítulos apenas. Um livro pequeno, mas traz muita sabedoria, muito entendimento para você que gosta dessas coisas, gosta de adquirir entendimento, conhecimento e sabedoria. Vale muito a pena. E é muito gratificante, interessante a gente perceber como, quando você vai adquirindo sabedoria, como essa energia vai entrando em você e você vai fortalecendo o seu corpo, sua mente, seu espírito, dia após dia, com apenas uma hora de leitura de um livro qualquer, uma sabedoria qualquer, um conhecimento qualquer, ou se você preferir, ler a Bíblia, você vai perceber como as coisas boas começam a acontecer na sua vida. Quando tudo aquilo que você sempre desejou começa a acontecer. Por quê? Porque você vai esvaziando sua mente, você vai adquirindo conhecimento, entendimento, e as coisas começam a acontecer de bom. De bom, é uma energia que vai dominando você, vai penetrando dentro de você e vai te levando
para tudo aquilo que você sempre desejou, sempre quis. Porque as coisas boas da vida, tudo que é bom na vida, são as coisas naturais para a vida, são as coisas que Deus criou para a vida, para todos nós que estamos aqui na Terra. Foi tudo de bom, foram as coisas boas que Deus criou para nós. As coisas ruins, elas são artificiais, são coisas que não foram criadas por Deus. Então, se sua vida está ruim, não custa nada você se deitar, se debruçar sobre uma Bíblia e começar a ler ela naturalmente, leia por você. Adquira o seu conhecimento, adquira o seu entendimento, adquira a sua sabedoria, leia por você. Não espere ninguém, não espere por ninguém, não espere ninguém mandar você fazer isso. Faça você naturalmente, você vai ver como as coisas boas de Deus começam a acontecer, começam a fluir na sua vida. Mas não faça isso só por acaso. Assuma um compromisso, fazer uma coisa tão simples que é a leitura, uma leitura comum, uma leitura simples de 1 hora por dia. Faça disso um compromisso. Assuma esse compromisso com você mesmo. E você vai ver como sua vida começa a ser transformada por Deus. Mas bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Leitura do capítulo 10 do livro de Eclesiastes. E diz assim, o rei Salomão. Versículo 1. As moscas mortas fazem o que unguento do perfume. As moscas mortas fazem com que o perfume do perfumista exale mau cheiro. Então, mesmo um perfume bom, quando é consumido por coisas ruins, se torna ruim. Mesmo um perfume bom, quando é envolvido por coisas ruins, se torna ruim. É como uma pessoa que é boa, mas vive numa situação ruim, então ela se torna ruim. Ela adquire aquele mau cheiro, o mau cheiro das moscas, o mau cheiro da carne putrificada. Então ela adquire este mau cheiro. Então aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. Então aquela pessoa que tem um pouco de sensatez, ela tem boa reputação e boa honra. Mas se ela se envolve em coisas ruins, em coisas podres, em coisas de mau cheiro, ela acaba se tornando uma pessoa ruim, uma pessoa má. Então, você precisa zelar pela sua reputação, zelar pela sua honra. Hoje, amanhã e sempre. Não é um dia, outro, né? Fortuitamente. É todos os dias. Então, é um compromisso que você tem com a sua vida, com a sua reputação, com a sua honra. Versículo 2. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. O coração do sábio está à sua direita, mas a reputação do tolo está à sua esquerda. Aqui não tem nada a ver com essa questão política de se você é de direita, se você é de esquerda. Isso é besteira, isso é coisa criada pelo homem, todas essas besteiras, comunismo, socialismo, capitalismo, direita, esquerda, tudo isso é baboseira, nada disso existe para Deus. Deus é leal e é igual com todos, seja você de direita, de esquerda, comunista, socialista, capitalista, isso tudo é besteira criada pelo homem. E hoje o que você mais vê são pessoas debatendo, discutindo, brigando, famílias se separando, irmãos, amigos, melhores amigos, brigando por causa de idiotice, uma grande idiotice e estupidez chamada política. Uma grande idiotice, uma grande estupidez que separam as pessoas entre quem é bom, quem é ruim, quem é de direita, quem é de esquerda, como se isso fosse algum tipo de régua, de avaliação de quem é bom, quem é ruim, quem tem caráter e não tem caráter. Isto é o que o sistema mais quer, isto é o que a política mais quer, isto é tudo que separa as pessoas.
que dividem as pessoas. Olha só, a pessoa brigar por causa de futebol, a pessoa brigar por causa de novela, a pessoa brigar por causa de política. Hoje não existe mais nem, hoje parece torcida organizada de político. Você já imaginou Jesus, o Filho de Deus, em Jerusalém, entrando com a bandeira pró-Bolsonaro ou outra bandeira pró-Lula? E como é que você pode dizer que político A ou político B representa Jesus Cristo ou representa Deus aqui na Terra? Virou-se uma loucura, onde você tem uma marcha para Jesus e o principal, o convidado principal, que seria Jesus, claro, porque a marcha é para ele, não vai. Não vai porque é uma guerra. Tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com cristianismo. E que se dane esses pastores vagabundos aí que estão preocupados apenas em doutrinar as pessoas para tirar o dinheiro delas, mas não ensinam nada. Nada de Jesus Cristo. Não ensinam nada de cristianismo. Que onde que já se imaginou? Eu, Raimundo Araújo, eu vou na igreja, vou em uma igreja para receber uma bênção, para receber uma palavra de paz, de motivação, de alegria. Chego lá, tem um pastor gritando o nome de um político A ou de um político B, dizendo que você não pode votar no político A, você tem que votar no político B. Eu fui lá para isso? Não. Eu fui lá para ter uma palavra de conforto, uma palavra de bênção, uma palavra de Deus. E Deus não tem nada a ver. Até hoje aqui eu não li nada na Bíblia relacionado a Deus de partido político. Jesus Cristo com a bandeira de um partido político, ou com uma metralhadora na mão querendo guerrear. Olha até o que os caras conseguem colocar na cabeça das pessoas. Como doutrinam as pessoas. Jesus com a metralhadora na mão, atrás de matar os romanos. Porra, que loucura. Que estupidez. Onde chega a estupidez humana? E tem gente que acredita nisso, que é o pior, né? Que o problema não está no pastor. O problema não está na doutrinação daquela igreja. Não está na concepção da palavra daquela pessoa que está lá no culto. O problema está em quem acredita nisso. E a pessoa acreditar que Jesus Cristo andava em Jerusalém, ou com a metralhadora na mão, ou com a bandeira de um partido político, atrás de matar os romanos, ou seja, o príncipe da paz com a metralhadora na mão. E tem gente que acredita nesse povo estúpido aí. E o pior não é aquele que fala a estupidez, o pior é o que acredita nela. Porque está atestando a sua total incompreensão da vida. Está atestando a sua burrice. Então aqui não tem nada a ver com essa questão de direita ou esquerda. O sábio, aquela pessoa de sabedoria, ele anda em todas as direções. Ele percorre todos os caminhos, porque ele tem sabedoria para viver em todos os caminhos. Bora lá? Continuando, versículo 3. Só para fechar aqui, com relação à questão da direita, a esquerda e a política e tal, como é bom você adquirir conhecimento, entendimento e sabedoria, para você perceber, para você não cair nesse tipo de armadilha, para você não cair nesse tipo de conversa dessas pessoas. Pessoas que não estão aí para trazer paz ao mundo, elas estão para trazer contendas. Estão para trazer discórdia, estão para destruir o mundo, na verdade. E destroem o mundo, dizem elas, segundo elas, usando a palavra de Deus, que é o pior, né? É o pior.
é usar a palavra de Deus para fazer o mal, usar a palavra de Deus para criticar, usar a palavra de Deus para fazer fofoca, usar a palavra de Deus para apontar defeitos, usar a palavra de Deus para julgar, usar a palavra de Deus para condenar. Até Jesus mesmo falou, Jesus mesmo disse que ele não julga ninguém. Ele não julga ninguém, ele não condena ninguém. Ele não culpa ninguém. Deixem os mortos enterrarem seus mortos. Então, deixem os mortos enterrarem seus mortos. Se preocupe da sua vida, vá cuidar da sua vida e deixe que o outro cuide da vida dele. Você não pode fazer nada de bom por ele, então, meu amigo, se esqueça a sua religiosidade, que ela não faz bem a ninguém. A sua religiosidade não faz bem a ninguém e não está fazendo bem nem a você próprio, nem para você mesmo. Nem você consegue entender nada sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Fala de Deus, fala de Jesus, mas não sabe nada sobre ele. Tudo que você sabe é que um pastor fala lá durante 1 hora, ele fala o que você tem que fazer, mas você mesmo não entende nada do que ele está falando, porque você nunca leu nem a Bíblia. Como é que você pode questionar o que ele está falando? Você só pode aceitar, e aceitando você se torna um tolo, pior do que o tolo que é descrito aqui na Bíblia, né? Aquela pessoa que vai pela cabeça dos outros, ele não tem o menor entendimento. Porque na verdade, se as pessoas que estão nas igrejas hoje tivessem o mínimo de noção, de entendimento do que é Deus, do que é Jesus Cristo, o que verdadeiramente Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra, ela não entraria em igreja nenhuma. O último lugar que ela iria seria numa igreja, a não ser que ela fosse lá para tomar o lugar do pastor ou do padre. Só para você entender. Versículo 3. Quando um tolo andando pelo caminho falta-lhe a sua sabedoria, ele diz a cada um que ele é um tolo. Então, quando falta a sabedoria ao tolo, ele fica dizendo para todos que ele é tolo, que ele não tem entendimento de nada, que ele não sabe de nada. Porque falta a sabedoria. E o que é um tolo? Um tolo é aquela pessoa que não tem entendimento de nada, não tem conhecimento de nada. Não é só isso. Um tolo é aquela pessoa que mesmo tendo entendimento e conhecimento, ele sempre vai pela cabeça dos outros. Mesmo ele tendo entendimento, mesmo ele sabendo, pô, isso aí não está certo, mesmo ele está sabendo, isso aí está errado, ele vai, feito Maria, vai com as outras, né? Ele aceita o que é dito para ele, mesmo ele sabendo que está errado. E ele aceita. E ele fica quietinho, fica pianinho ali, porque ele está no meio do rebanho, né? Ele está no rebanho, então ele precisa ser conduzido. Todo rebanho precisa ser conduzido. Então, mesmo ele sabendo o que é errado, mesmo ele sabendo que aquilo ali não está certo, ele prossegue, ele continua na sua tolice. Versículo 4. Se o espírito do governador levantar-se contra ti, não deixes o teu lugar, porque a submissão pacifica grandes ofensas. Exatamente. Então, se o espírito do governador, aquela pessoa que governa naquele lugar, naquele momento, se levantar contra ti, não rebata. Não rebata. Mas você também não deve voltar mais naquele lugar. Você está percebendo, você está sabendo que ali está errado, que aquela coisa ali está errada. Você não precisa debater com a pessoa, não precisa discutir, não precisa entrar em contenda, não precisa arrumar inimizade, não precisa fazer intrigas. Você só não precisa mais voltar lá. Eu faria dessa forma. Se eu vou no lugar e eu estou vendo que aquilo ali que está sendo transmitido não está de acordo com o meu entendimento, não está de acordo com a minha paz de espírito, eu estou vendo que aquela coisa ali, se eu continuar naquilo ali, vai me perturbar, vai tirar minha paz de espírito.
Então por que eu vou voltar? O que eu vou fazer lá? O que eu vou aprender? Vou aprender a ser estúpido? Vou aprender a ser tolo? Vou aprender a ser idiota? Eu vou me desfazer do meu conhecimento, do meu entendimento, daquilo que me traz paz, para aquilo que vai me trazer perturbação? É sobre isso que é o livro de Eclesiastes, um livro que fala de perturbação, de paz de espírito. Você precisa ter paz de espírito. Então tem certas coisas, e como é dito na palavra de Deus, nada é errado, mas nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém. Tudo é permitido, Deus permite tudo, mas nem tudo convém. Ah, você quer roubar? Vai lá, roube. Deus permite, mas convém roubar? Não. Então você vai ter o quê? Qual o seu benefício? Qual é a sua paz de espírito? Qual vai ser a sua alegria em roubar, em tirar do outro o pão do outro? Qual vai ser a sua paz de espírito? Que benefício você vai ter fazendo isso? Ah, é proibido mentir? Não. Você pode mentir à vontade. Mas que alegria isso traz? Qual é a alegria? Ah, você pode fazer o mal? Pode fazer o mal. Pode. Está certo fazer o mal? Não está. Então qual que é a alegria? Qual que é a paz de espírito que você tem quando você pratica o mal? Você pratica uma atitude que você sabe que ela é ruim. Qual é a paz de espírito que você vai ter depois? Você vai se alegrar com isso? Você vai se animar? Perfeito? É uma alegria momentânea. É uma alegria que não vai te trazer felicidade. Porque quando alguém rouba alguma coisa de alguém, quando alguém mente, quando alguém tira alguma coisa de alguém, ela está passando o que para Deus, para o universo? Que ela é uma pessoa incapaz, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa do mal, ela é uma pessoa necessitada, é uma pessoa carente, é uma pessoa estúpida, é uma pessoa doente. Então o cara que mente, ele é doente. O cara que rouba, ele é doente. O cara que pratica o mal, ele é doente. É uma pessoa escassa, necessitada, carente. Então ela está passando esse tipo de energia. Ela não está passando uma energia boa para o universo, para Deus. Então o que volta para ela? Ah, que bonitinho. Então ela pratica o mal, ela mente, ela rouba e faz tudo que está errado, e depois vai vir só glória para ela, só graça, só vitória. É isso? É assim que você pensa? Lamento, você está muito enganado. A pessoa que pratica o mal, ela está passando por o universo que ela é uma pessoa ruim. Uma pessoa que rouba, ela está passando por o universo que ela é uma pessoa escassa, necessitada. Uma pessoa mentirosa, que vive de mentir, também está passando por um universo que ela é uma pessoa má, uma pessoa escassa, uma pessoa necessitada. O que volta? O que volta do universo? Mais escassez, mais carência, mais necessidade, mais pobreza. É isso que a pessoa recebe de volta. Não se planta limão e se colhe laranja. Não existe lógica, não casa, não casa. São elementos distintos. Não casa. Então, de uma maneira ou de outra, você vai ter o retorno, você vai ter o pagamento. Lembra que eu sempre digo aqui? É a contabilidade universal. Fez o bem, tem crédito. Fez o mal, tem débito. Recebeu a bênção, tem débito. Fez alguma coisa de boa por alguém, tem crédito. É assim que funciona. O universo funciona desse jeito. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Não dá para inventar atalhos. Não dá. O caminho de Deus é muito claro. É muito curto. É um caminho curto. Você chega instantaneamente em tudo que você quer. Mas você não acredita nisso? Claro. Você foi ensinado de outra forma. Eu também fui. Eu também fui ensinado de outra maneira. Que você tem que se esforçar, se matar,
Para conquistar as coisas, as menores coisas do mundo, você precisa se matar. Porque tudo é difícil. Nada é difícil, tudo é muito fácil. Mas você precisa praticar a contabilidade universal. Fez o bem, tem crédito, fez o mal, tem débito. Recebeu a bênção, tem débito. Fez uma bênção, tem crédito. E é assim que funciona. E você vai ver como as coisas vão melhorando, como a energia boa, a energia do bem, a energia de Deus vai entrando dentro de você dia após dia. E tudo que você deseja, tudo que você quer, se realiza instantaneamente. Bora lá? Vamos para o versículo 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O erro que procede do governador, como já foi dito, é aquele governante, aquela pessoa que governa aquele espaço, aquele local, aquele espaço-tempo. Então o erro dele tá passando para as pessoas que são governadas por ele, coisas ruins, ou seja, apenas doutrinações, apenas coisas que são de interesse dele, não condizem nada com a verdade. Mas por quê? Porque as ovelhas, elas precisam serem doutrinadas. E as pessoas, e o governador, e as pessoas se aproveitam disso, né? Tem muita gente que se aproveita disso. Para quê? Para ganhar recursos, para ganhar dinheiro. Então as pessoas se aproveitam da ingenuidade de muitos, que não são poucos. Mais de 95% da humanidade não vive vida plena, saudável, rica, próspera. Então estas pessoas que têm um pouco mais de entendimento vão se aproveitar sempre dos mais ingênuos. Dos mais ingênuos. E foi criado exatamente para isso. Esse tipo de poder foi criado exatamente para isso. Ah, mas tem um trabalho social na religião e tudo mais? Claro que tem. Muito bom, por sinal. Mas não é o trabalho pleno, não é o trabalho de Deus, não é o trabalho de Jesus Cristo. Não foi para isso que Jesus Cristo batalhou tanto e deu a sua vida por nós. Versículo 6. A insensatez está estabelecida em grande dignidade. Então a insensatez está estabelecida em grande dignidade. E os ricos estão assentados em lugar baixo. No templo de Deus, né, os ricos estão assentados em lugares baixos. E a insensatez está estabelecida em grande dignidade. Exatamente o que eu falei. São pessoas dignas que usam da insensatez para conduzirem as ovelhas, para conduzirem os rebanhos. São aqueles que se aproveitam da ingenuidade dos outros. Versículo 7. Vi os servos sobre cavalos e os príncipes andando sobre a terra como servos. Então, os servos sobre cavalos e os príncipes andando como servos são exatamente aquelas pessoas que se colocam abaixo. São aquelas pessoas que, mesmo ricas, mesmo prósperas, elas estão com a finalidade do quê? De servir. De servir e não de serem servidas. Porque aquele que tem, aquele que verdadeiramente tem, é o que serve, não é o que é servido. Aquele que recebe a bênção é o que serve, é o que faz. Não é o que deixa a coisa acontecer. Feliz é aquele que serve, porque ele também será servido. Ora, não tem como. Tem como uma pessoa que serve ao seu irmão não ser servida. É uma escala, é uma hierarquia, como você queira. Então, feliz é aquele que serve. Feliz é aquele que ajuda. Consegue perceber isso? Consegue perceber esta energia?
Feliz é o que serve, não o que é servido. Porque quanto mais você ajuda, mais você será ajudado. Pense na seguinte situação. Você é uma pessoa bem-sucedida. Mas para você ser uma pessoa bem-sucedida, primeiro você enriqueceu várias outras pessoas. Então eu sempre cito o exemplo de Bill Gates, que ele já foi considerado o homem mais rico da era moderna. E qual foi o grande feito de Bill Gates? Ele hoje é considerado o homem que mais enriqueceu outros homens nos Estados Unidos da América através da sua empresa, a Microsoft. Então ele transformou muitos pobres, não diria pobres, porque ele não era um cara tão pobre, mas tudo bem, ele transformou muitos pobres em ricos, muitos ricos em milionários e muitos milionários em bilionários. Então ele ajudou muita gente. E o que essas pessoas vão fazer por ele? Então vamos supor que ele ajudou 10 pessoas e ele enriqueceu 10 pessoas. Um homem enriqueceu 10 pessoas. Agora imaginem 10 homens enriquecendo um homem. Você percebe? Percebe a analogia? Você enriqueceu 10 e agora esses 10 estão trabalhando para enriquecer você. Então feliz é aquele que serve. Então você serviu 10 pessoas. E agora essas 10 pessoas estão a seu comando, estão a seu trabalho. E essas 10 pessoas estão trabalhando para te enriquecer. Então, um enriqueceu 10, 10 vão enriquecer um. Feliz é o que serve, e não aquele que é servido. Feliz é o que dá, e não aquele que recebe. Por que feliz é o que dá? Porque ele prova que ele tem. Fácil, simples assim, ele prova que ele tem. Então, se você só recebe, você está só recebendo, tem alguma coisa errada. Então, você não tem. Você está dizendo que você não tem, porque você só recebe, você nunca dá. Então, o sentimento é do quê? Se você só recebe. Sentimento de escassez, sentimento de necessidade, sentimento de pobreza, sentimento de quem não tem nada para servir ao próximo, para servir ao outro. E este é seu sentimento. Agora, quando você serve, e você ajuda, você está passando e você tem. Simples assim. Você está passando a sensação de que você tem, o sentimento de que você tem. Então, quanto mais você dá, melhora mais ainda a sua contabilidade. Você está doando, você está tendo crédito. Você está recebendo, você está tendo débito. Recebeu débito. Doou, deu crédito. Percebe? É como uma caixa d'água de 1000 litros. Se para de sair a água, para de chegar a água. Se você não esvaziar a caixa, não tem por que vir mais água. É a natureza. Percebe? Então, para que Deus, o universo, vai continuar mandando água para você se não tem mais onde colocar? Por quê? Porque a caixa está cheia. Então você não deixa a caixa esvaziar. Você não transmite a água. Você não manda água para ninguém. Você quer água só para você. Então sua caixa d'água encheu. Transbordou. Não adianta vir mais água. Por quê? Porque
Não tem onde colocar. Por quê? Porque você não deixa a água fluir, você não deixa a água passar. Você não alimenta o próximo. Você não mata a sede do próximo. Você quer água só para você. Então por que vai vir mais água? Você entende esta sabedoria? Você percebe essa sabedoria? Dá para você entender este conhecimento? Você precisa deixar a água fluir. Então, feliz é aquele que serve. Feliz é aquele que dá. E dá tudo que tem. E dá a tônica, e dá a capa, e dá a blusa, e dá a jaqueta, e dá tudo que tem, porque muito mais vem. Quando você retém, quando você não deixa fluir, quando você não solta, não tem por que vir mais água para você. Vamos lá. Versículo 8. Aquele que cava uma cova, nela cairá. E aquele que romper uma cerca, uma serpente o morderá. Então, aquele que cava a cova, ou seja, aquele que vive fazendo mal, vive de mentira, vive dessas coisas malignas, uma hora ou outra ele vai cair na sua própria cova, no seu próprio buraco. E aquele que rompe a cerca do outro, do terreno do outro, das terras do outro, do seu vizinho, aquele que pula o muro, aquele que arromba a porta, uma hora ou outra ele vai ser mordido pela serpente. Uma hora ou outra a cobra vai lhe morder. É só questão de tempo. Isso todos nós já sabemos, né? Versículo 9. Aquele que remove pedras será ferido por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Então, aquele que vive removendo as pedras será ferido por elas. E aquele que racha lenha se expõe ao perigo. Versículo 10. Se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é boa em direcionar. Então, aquele que vive usando a força para conquistar os seus objetivos, para conquistar as suas coisas, ele vai ter que trabalhar muito mais. Mas aquele que usa de sabedoria, o trabalho dele é mais leve, é mais suave. Não é que ele não trabalha, ele trabalha até mais. Mas o trabalho dele não é penoso, não é pesado, não é desgastante. É um trabalho suave, é um trabalho que ele faz com prazer, faz com alegria, não faz com pesar. Por quê? Porque é o trabalho feito com sabedoria. E o trabalho feito com sabedoria rende muito mais em todos os sentidos. Rende em alegria, rende em satisfação, rende em realização, rende de forma financeira, rende em dinheiro, rende em tudo. O trabalho feito com sabedoria, com a mente, a riqueza, a alegria, a felicidade, a vida plena, ela não é criada com o trabalho braçal, o trabalho de força, que é o que diz aqui nesse versículo. Ela é criada com a mente, com sabedoria, com inteligência, com conhecimento. Quem tem conhecimento trabalha menos e ganha mais. Simples assim, é normal. Quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, trabalha bem menos e ganha muito mais. E é por isso que o dinheiro sempre vai em direção daquele que já tem dinheiro, não é o contrário. O dinheiro vai em direção daquele que trabalha muito, que trabalha pesado, que tem um machado cego, que não consegue cortar a lenha. Não, é o contrário. O dinheiro sempre vai em direção daquele que tem mais sabedoria, que tem mais dinheiro. Versículo 11. Seguramente a serpente morderá sem encantamento, e o falador não é melhor. Então, seguramente a serpente morderá sem encantamento, e aquele que fala muito não é melhor. Não é melhor do que o tolo.
Aquele que fala demais não é melhor do que o tolo. E a serpente, ela vai morder. Ela sempre vai morder aquela pessoa que pratica a maldade. A serpente foi feita para ela. Versículo 12. As palavras da boca do homem sábio são graciosas, porém os lábios do tolo o devoram. Então as palavras da pessoa de sabedoria são graciosas. São palavras bem-vindas a todos. Já as palavras do tolo vão devorar sua própria vida. Por quê? Porque ele fala de tolice, fala de besteira, fala de coisas ruins. Qual é o homem sábio que fala de coisas ruins? Qual é o homem sábio que critica os outros? Qual é o homem sábio que vive de procurar defeito nos outros? Qual é o homem sábio que vive de julgar os outros? Este não é sábio, esse é só um tolo. Qual o homem sábio que fala demais? Qual homem sábio que vive de falar besteiras dia após dia? Qual é o homem sábio que vive nesse tipo de comportamento? Qual homem sábio que vive de debater política? Qual homem sábio que vive de debater futebol? Qual homem sábio que vive de arrumar contendas? Qual é o homem sábio? Me aponte um. Me aponte um homem sábio que vive de criticar os outros. Qual é o homem sábio que vive de dividir as pessoas por política? Por exemplo, direita, esquerda, comunismo, essas coisas. Como eu já falei, todo esse tipo de baboseira foi criada pelo homem apenas para subjugar outro homem, apenas para se impor sobre o outro, sobre os outros, apenas para dizer que é melhor do que o outro. Qual é o homem sábio que é melhor do que o pior tolo? Qual é o homem sábio que se diz ser melhor do que o outro? Versículo 13. O princípio das palavras da sua boca é a insensatez, e o fim de sua fala é uma loucura perniciosa. Então, o princípio da palavra da boca de um homem tolo é a insensatez. O homem tolo só fala de insensatez, de besteiras, de tolices, de coisas sem futuro, coisas sem lógica. Então, o princípio das palavras da boca de um tolo é a insensatez. E o fim da fala é uma loucura. Ele só fala de loucura, só fala de besteira. Não tem nada de proveitoso, de sério e de bom em suas palavras. Versículo 14. O tolo também é cheio de palavras. O homem não pode dizer o que acontecerá e o que virá após ele, e quem lhe poderá informar. Então, quem pode informar? O homem que fala, que sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo, ele só pode ser um tolo, só pode ser uma pessoa insensatez. Quem é que pode chegar para ele e dizer, amanhã vai acontecer isso, amanhã vai acontecer aquilo? É o que nós vivemos aí no mundo, né? Que as pessoas sempre vivem dizendo, olha, vai acabar a água do mundo. Mas como é que você pode ter essa certeza? É você que produz a água do mundo? Vai acabar os minérios, vai acabar o ouro, vai acabar a prata. Como? Se Deus não para de trabalhar um instante, trabalha 24 horas produzindo todo tipo de riqueza, todas as riquezas, para nós que somos seus filhos. Então, qual é o estúpido que pode dizer, amanhã vai acabar isso, amanhã vai acabar aquilo? Como uma pessoa pode dizer que, amanhã a terra vai acabar? Como? Esse mundo vai acabar, o universo vai acabar, a natureza vai acabar. O que vai acabar? A única coisa que pode acabar é a sua vida. E isso é certo. Então, tudo que existe no mundo vai acabar para você um dia. Porque você não vai levar nada do que você conquistou. Desfrute, então, de tudo que você conquista. Desfrute. Viva a sua vida plenamente, pois é isso que Deus fez. É isso que Deus quer para você, que você tenha uma vida plena. Com alegria, com saúde, com felicidade, com amor, com muita riqueza, muita prosperidade. Mas nunca diga que isso ou aquilo vai acabar. Você não sabe. Você não sabe de nada. Você não sabe nem como é que você existe. Você não sabe nem quem é você. Como você pode dizer que alguma coisa vai acabar? Como você pode dizer? O que você criou? Você já criou alguma coisa? Você nunca criou nada. Você é incapaz de criar qualquer coisa.
Você pode até acessar. Você pode acessar recursos, mas criar você não pode criar. Você não tem como criar esses recursos. Se você tivesse como criar recursos, por exemplo, você poderia criar um minério muito valioso. Você é capaz de criar ouro? Junte todos os elementos da natureza e tente criar ouro para ver se você consegue. Versículo 15. O trabalho dos tolos fadiga a cada um deles, porque não sabe como ir à cidade. Então o trabalho dos tolos é pesado, é duro, é doloroso, é cansativo. Por quê? Porque o tolo não tem sabedoria. O tolo não usa conhecimento. Ele acha que pode resolver tudo e pode produzir muito mais e ganhar muito mais apenas usando a força. Ele não tem sabedoria, não tem conhecimento. Então o trabalho dele é um trabalho que não é rentável, não rende. Ele produz, mas não faz nada, né? Trabalha, mas não faz nada, absolutamente nada, porque é só força bruta, é só trabalho braçal, só o trabalho cansativo. Versículo 16. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança e os teus príncipes comem de manhã. Então, ai de ti, ó terra, quando seu rei é uma criança. Ou seja, ai de ti, ó terra, quando as pessoas que vivem na terra são pessoas estúpidas, são pessoas sem conhecimento, são pessoas sem entendimento da vida. Então a terra sofre com essas pessoas. Por quê? Tudo elas querem destruir, sem a menor necessidade. Tudo elas querem irromper, sem a menor necessidade. Então a terra sofre com todas essas coisas, porque não tem a menor necessidade de você destruir nada. Não tem a menor necessidade de você destruir a natureza para ganhar dinheiro, por exemplo. Para enriquecer, por exemplo. Você não precisa fazer nada disso. Não precisa. Então você vê aí todas essas questões ambientais, de toda essa ganância do homem de querer enriquecer, destruindo a própria terra, destruindo a própria natureza, sem a menor necessidade. Como já foi dito, e foi dito há mais de 2000 anos, Deus fez tudo para todos. Para todos. Mas sempre tem um ou outro que acha que tem que tomar o que é dos outros. Não teria por que Deus ter povoado a Terra atualmente com mais de 8 bilhões de pessoas se não existissem recursos para manter todas estas pessoas. Mas aí o homem veio com a questão do capitalismo, a questão financeira, a questão do dinheiro e tudo mais. Para quê? Para tomar o que é do outro. Sem a menor necessidade. Existe riqueza em abundância para todos. Para todos. E se você não acredita nisso, você é só um tolo. Basta você observar como é que funciona a natureza. É o que foi dito agora há pouco, a exemplificação da caixa d'água. Quanto mais você deixa fluir, quanto mais você solta, mais vem. Quanto mais você deixa fluir, mais vem. Ah, mas existem pessoas que acumulam aí bilhões e bilhões de dólares. É exatamente esse tipo de gente que quer só para ele. Então ele está represando, ele está segurando, travou, ele fechou a válvula da caixa d'água e não deixa ir para mais ninguém. Quando na verdade seria o contrário. Quanto mais ele soltar, quanto mais ele deixar a água fluir, mais água vem. Mais água vem. E aí vai chegar uma hora que essa pessoa vai embora. E o que ele vai levar? Absolutamente nada. Ele não vai levar aquela caixa d'água. Ele não vai levar aquela água. Então, ai de ti, ó terra, quando as pessoas, quando o rei,
quando o teu rei é uma criança. É uma criança que não conseguiu entender nada da natureza. Versículo 17. Abençoada és tu, ó terra, quando o teu rei é filho dos nobres, e os teus príncipes comem na estação certa, para se fortalecerem e não para se embriagarem. Ou seja, os filhos comem na época certa e na quantidade certa, e não para se fortalecerem, não para se embriagarem, não para dominarem tudo, não para retirar tudo. A pessoa não precisa de mais nada para viver, para ter riqueza, mas ela quer tirar tudo, ela quer acabar com tudo, ela quer acumular tudo, tudo é só para ela. Então não existe nobreza nisso. E o que Salomão está falando aqui, ele está falando dele, que não existia nobreza, que ele queria dominar tudo, ele queria controlar tudo e queria toda a riqueza só para ele. E não existe nobreza nenhuma em nada disso. Você pode até admirar certas pessoas que são assim, mas não são pessoas nobres. Não são pessoas que pensam nos outros. E por que Salomão? Porque Salomão morre em sofrimento, morre em depressão, morre em angústia. Porque era esse tipo de comportamento que ele tinha. Tudo era para ele, toda a fama, toda a riqueza, toda a glória, todo o poder, era só para ele. Ele queria chegar ao máximo, né? O máximo uma pessoa pode chegar. Então era tudo só para ele. Então qual é a nobreza? Qual é a riqueza de fato? Quando você represa a caixa d'água e você quer água só para você. Então, melhor é aquele que serve. Feliz é aquele que serve e não aquele que é servido. Versículo 18. Por muita preguiça o edifício se deteriora, e pela ociosidade das mãos a casa goteja. Então a preguiça, quando você não faz a manutenção da sua casa, quando você deixa o vazamento lá até que venha a próxima chuva, você percebeu que na sua casa tem uma goteira, e aí choveu, molhou a sua casa. Começou o sol, a sua preguiça não deixa você ir lá e trocar uma telha, 2 telhas. Então você não está fazendo a manutenção da sua casa. Por quê? Porque a preguiça não deixa. E aí o seu patrimônio vai se deteriorando. O seu patrimônio, que é a sua casa, vai se deteriorando. E aí chega o momento que vão aparecer as rachaduras, as primeiras rachaduras. Com o tempo isso vai piorando e você não faz a manutenção da sua casa pela sua preguiça. Versículo 19. Uma festa é feita para o riso, e o vinho produz alegria, mas o dinheiro responde por todas as coisas. O dinheiro que é o culpado de todas as coisas? Não, o dinheiro é só uma energia. O dinheiro é um material inanimado. Então ele não tem vontade própria. O problema não está no dinheiro. Então quando você faz a festa, você se embriaga e você comete atrocidades e você faz atrocidades, o problema não é o dinheiro. O problema é o que você faz com o dinheiro. O dinheiro nunca é problema. O dinheiro é só a solução. Mas é a solução que você cria, que você faz, que você cria. Você cria a solução. Você cria o problema. Então o dinheiro não tem culpa de nada. A única pessoa, o único que é o culpado é o possuidor do dinheiro, que vai usar o dinheiro de maneira certa ou de maneira errada. Último versículo aqui do capítulo de hoje. Não amaldiçoe o rei. Ou seja, versículo 20. Não amaldiçoe o rei, nem mesmo em teu pensamento, nem tampouco no teu quarto amaldiçoe ao rico, porque o pássaro do céu carregará a tua voz, e os que têm asas contarão o assunto. Então não amaldiçoe o rei, não amaldiçoe o rico, nem em pensamento.
E quando você está amaldiçoando esse tipo de pessoa, você está dizendo que você não quer aquilo para você. Você não quer ser uma pessoa rica, você não quer reinar em sua vida. Você está dizendo que você não quer aquilo para você. Você está mandando para o universo esse tipo de mensagem. Que você não quer aquilo para você. Então quando você, por exemplo, você tem raiva dos ricos, você está dizendo para o universo que você não quer ser rico. Quando você amaldiçoa uma pessoa que tem dinheiro, você está dizendo que você não quer ter dinheiro. É assim que funciona. Então nunca amaldiçoe o rei, nunca amaldiçoe aquela pessoa que tem dinheiro, nunca amaldiçoe o grande empresário, o grande industrial, o homem rico, aquela pessoa que tem fortuna. Nunca amaldiçoe esse tipo de gente. Nunca. De repente você pode até não gostar das atitudes dela. Tudo bem, sem problema. Você não precisa cometer os mesmos atos que ela. Entendeu? Mas nunca amaldiçoe. Porque aí você está dizendo que você não quer ser rica também. Você não quer ter dinheiro. Você não quer ter vida plena. Você não quer ter riqueza, prosperidade. Então nunca amaldiçoe uma pessoa rica. Porque agindo assim você nunca vai andar com os ricos. Porque você nunca vai poder ser um deles. Então nunca amaldiçoe o rei. Nem mesmo em teu pensamento. Nem tampouco no teu quarto amaldiçoes ao rico. Nunca. Que aí está dizendo para o universo que você não quer ser rico também. Que você não quer reinar também. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Estamos já chegando ao fim aqui do nosso livro de Eclesiastes. Faltam apenas mais 2 capítulos, que ele é composto apenas de 12 capítulos. Então, muito obrigado para você que esteve com a gente aí, que esteve conosco até este momento, que nos acompanhou, que assistiu a nossa live aí até o fim. Então, muito obrigado para você. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, se inscrever no nosso canal. Perfeito? Nosso objetivo aqui é sempre pela manhã, às 5h29 da manhã, levar para você, levar para todos aí, uma palavra de otimismo, de grandeza, de sabedoria, de prosperidade, de riqueza, vida plena para todos. É isso que nós mais desejamos para todos vocês. Vida plena, com sabedoria, com alegria, com tudo que há de bom. Então, para você, um ótimo dia, faça um excelente dia, que seu dia seja maravilhoso, produtivo, sempre com a palavra de Deus, sempre com a palavra de sabedoria. Então, nosso compromisso novamente amanhã, quarta-feira, dia 14 de junho, 5h29 da manhã. Já fica aí marcado 5h29 da manhã, mais um dia de palavra, mais um dia de bênção na vida de todos. Então não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia ser bom. Não deixe nada de fora interferir no que está aqui dentro. Resolva suas questões internas e todo o resto se resolverá. Não traga o que é de ruim lá de fora para dentro de você. Então, faça um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.